Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Tal que Quer. Meu nome é Danilo Fiago, sou um dos sócios aqui desse projeto. Aqui do meu lado, o meu outro sócio, Estevão. E hoje estamos aqui do lado de duas grandes referências no assunto. A gente vai falar sobre disfagia em idosos. Queria primeiro apresentar aqui Renato. Obrigado, viu, Renato, pela sua presença aqui. Obrigado a todo mundo. Bom ter você aqui. Queria que você falasse um pouquinho de quem é o Renato. Então, eu sou fonoaudiólogo, sou especialista em disfagia, sou gerontólogo e sou especialista também em cuidados paliativos. Trabalho nessa área já há mais de 20 anos, né, na assistência domiciliar, e bastante experiência, né, já bastantes casos estudados e tudo, né. Durante muito tempo eu trabalhei, né, com home care, trabalhei com assistência, atualmente estou na assistência domiciliar em asilos, né? E, que é uma versão totalmente diferente do atendimento no ambiente hospitalar. A, a cuidade que você tem ali pelo paciente, né, no ambiente hospitalar é uma coisa e na assistência domiciliar é totalmente Sim, diferente. Né? Os cuidados são outros, né? Então é mais ou menos isso que eu venho fazendo nesses 20 anos. bacana. Legal. E temos aqui uma sumidade quando a gente fala sobre a área de disfagia, o super, hiper, mega doutor Gustavo, meu amigo pessoal, que me salvou há 10 dias atrás. Danilo, eu fui fazer uma palestra em São Paulo, liguei pro Gustavo e falei, cara, minha voz não sai, eu vou ter que me salva. E é, Salvou, a voz estava ruim eu mesmo, viu? tinha 3 dias para voltar a voz, aí o Gustavo conseguiu, me salvou, foi pra palestra em São Paulo, deu tudo certo. Em tempo recorde, né, o tratamento. 3 dias, Tempo cara? recorde é um super tratamento. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado por ter você aqui. Ô, Estevam, eu que agradeço, primeiramente, pelas bonitas palavras. Me sinto lisonjeado. Agradeço muito o convite de participar aqui desse podcast. Um assunto super interessante, muito importante. Eu sou médico otorrinolaringologista. Atualmente fico no consultório privado, na clínica Otorrino DF. Mas tenho ampla experiência, pois já trabalhei muito em regime hospitalar, em hospitais gerais, e a disfagia ahm, era assim, muito comum. Tanto nos hospitais que eu trabalhei, na população idosa, que é muito comum, e também muito em pacientes vítimas de politraumatismos, né? Pacientes vítimas de grandes traumas. Trabalhei em pronto-socorro, que muitos pacientes com disfagia também têm uma grande experiência. E gostaria de agradecer esse convite, de compartilhar aqui algumas coisas, algumas informações, discutir esse tema tão importante. A gente te agradece. Bom, Vamos lá então. Bem, pessoal, eu também atuo na área de assistência domiciliar, assim como todos nós, né? Estevão também. E para as famílias é algo que é sempre muito impactante, a chegada da disfagia, né? Porque afinal a gente tem as questões gustativas, nós gostamos, tem a questão ali do prazer da alimentação, e de repente a família se vê ali olhando para talvez o principal membro ali da família parando de comer por conta da disfagia, né? Isso é muito doloroso para a família combate isso, tenta entender como que pode fazer, mas meu pai, o único prazer que ele tem na vida, ou minha mãe, é comer e de repente não pode mais comer. Então, esse episódio é mais para trazer esse conforto para a família, para tentar trazer alguns pontos, desde os pontos conceituais, até a gente entender como é que funciona essa evolução e como que pode ser tratada, né? Então, vamos começar pelo começo, né? O que que é a disfagia, né? Pode começar, Renato? Pode. Disfagia ele é uma alteração da deglutição, né? Um distúrbio de deglutição, normalmente de origem neurológica, né? Ela vem associada ali ao idoso com alguma doença degenerativa, mas essa disfagia ela também pode vir, como o doutor falou, né? Politraumatismos, né? Pode vir ali associada a algumas doenças degenerativas como Alzheimer,
Parkinson, esclerose, né? Temos os ABC, né? Esse distúrbio de deglutição ela vai normalmente aparecer nesses pacientes. Quando eles quando o idoso ele chega a desenvolver essas doenças. Né? Em alguma fase dessa doença, ele vai começar a desenvolver esse distúrbio de deglutição. Ah, legal. Primeira pergunta eu vou fazer pro Gustavo. Gustavo, eu sempre pego bastante paciente e famílias que não têm noção dos sinais e sintomas da disfagia. Então, começa a dar água pro idoso, o idoso começa a engasgar, ninguém tá vendo que ele tá engasgando, é só aquela tosse. E aí, às vezes, o idoso começa a ter pneumonia por repetição, a gente também passa desapercebido, né? Eu queria que você falasse pra gente quais são os sinais e sintomas que a família pode ver. Não vamos falar só do idoso, vamos colocar como um todo um paciente que pode estar com uma disfagia. Olha, Estevam, o que mais incomoda realmente o paciente é o engasgo, né? Lembrando que o ato de deglutir, só o início dele que a gente comanda, né? Lembrando, gente, que a digestão já começa na boca, você já tem ali os dentes trituram os alimentos, você já tem a ação de enzimas presentes na saliva, né? Então, você já inicia o processo de digestão, só que você tem que mandar o bolo alimentar para o estômago. E até chegar ao estômago, ele passa por algumas áreas. Então, no início, você desencadeia o processo muscular e aquilo é automático, um reflexo neurogênico. Por isso que o Renato citou bem aqui sobre doenças neurológicas. Então, um dos primeiros sintomas é que o alimento, quando ele deveria transitar de uma maneira mais tranquila até o trato gastro inferior, ele, por algum motivo, não trafega bem por esse canal. Então, ele engasga, o alimento fica retido. E quando esse alimento penetra na via aérea, porque aqui embaixo, gente, no pescoço, a gente tem uma divisão. A gente chama isso aqui de via aerodigestiva e lá embaixo você separa. Você tem ali a laringe, onde ficam as famosas pregas vocais, que a principal função da laringe, todo mundo acha que é emitir a voz. Não é. O Renato pode até me corrigir aqui se eu estiver errado. A principal função dela é de proteger a via aérea, né? Porque o alimento tem que ir para o lugar certo. Então, ele engasga, ele sente aquele desconforto. Doutor, o alimento para, não desce, eu engasgo, eu tenho que tossir. A tosse, o que é? É mais do que um reflexo de proteção da via aérea. Se penetrou algum resíduo, algum alimento na via aérea, você tem que tossir para eliminar. Então, esse engasgo, esse desconforto, o paciente fica tossindo, relata essa tosse. Pode ter, sim, às vezes, processo irritativo em via aérea, não só pneumonia, mas às vezes desencadeia um reflexo de tosse, né? O paciente também chega relatando, doutor, eu costumo, após a refeição, sentir que tem algo entalado na garganta, alguma coisa presa, não desce. Dependendo do grau da disfagia, tem pacientes que às vezes você pode ter até um refluxo do alimento para a região ali superior para o nariz, isso pode acontecer também. E aí, dependendo do grau também e do tempo de evolução, tem paciente que já emagrece, o paciente já tem problemas nutricionais e isso acarreta outros problemas. Mas, basicamente, o que eu vejo, inicialmente os sintomas, é esse mesmo, o engasgo, né? E na minha área, por ser um otorrino, eu pego uma queixa muito frequente, que é o pigarro. Muitos pacientes, doutor, tem um negócio preso, eu fico raspando a garganta. E dependendo da intensidade, também problemas até de voz, isso em situações específicas. Mas basicamente, realmente é um engasgo. É aquela sensação de que não desceu o alimento, você trava, tem que tossir para limpar. Esse é o sintoma mais comum. É interessante, Gustavo, que você está falando. Duas coisas que me veio aqui agora, né? A gente chama de carina, né? Um local lá que faz a tosse. Lá em 2000 e bolinha eu fiz anatomia. Anatomia. Então uma partezinha ali que chama carina que faz a gente... Isso, a carina é bifurcação ali no final da traqueia, né? Você bifurca o brônquio fonte direito e o brônquio fonte esquerdo, né? É a proteção. É a proteção. E isso é até importante, porque isso é
quando a pessoa aspira, por exemplo, aspira um corpo estranho, chega ali na carina e vai para o brônquio fonte direito, porque o brônquio esquerdo ele é mais horizontalizado, isso é interessante. Questão, você está com memória boa, lembrou um termo aí que é difícil, rodapé de livro. Complementando aí da Karina, quando o paciente ele broncoaspira, normalmente a pneumonia aspirativa ela é no pulmão direito. Ah, É um dos interessante. principais diagnósticos, né? A gente está lá, o paciente tossiu, começou a desenvolver uma infecção. Quando a gente vai investigar ali o pulmãozinho direito, você vai ver que ele vai começar a apresentar alguns sibilos, alguns Então, eu profissional, vamos pegar todos os profissionais que estão aqui ouvindo a gente. Suspeitou que o paciente broncoaspirou, ele tem que prestar atenção na ausculta mais do lado direito, é isso? Exatamente. É isso, Gustavo? Sim, você tem que prestar muita atenção, assim, na broncoaspiração, depende muito da quantidade, né? Isso. Uma broncoaspiração, se o paciente aspirou e uma quantidade maior, às vezes o alimento pode ficar preso até em via aérea, em regiões mais superiores, né? Eu já peguei um paciente, como eu disse anteriormente, eu já trabalhei em pronto-socorro, não aqui em Brasília, eu sou mineiro, lá de Belo Horizonte, como se diz em Minas. Trabalhei muito tempo no João 23, que é o maior pronto-socorro público. Uma vez chegou uma paciente que foi comer um pescoço de peru e tinha um osso entalado bem na glote, entre uma prega vocal e outra. A prega vocal aberta e o osso no meio. Essa deu sorte que chegou, sem falar, obviamente, mas chegou vivo no hospital. Então, primeira coisa que você vê que o paciente aspirou, o Renato até pode corrigir assim, se ele tem muita experiência também. Primeira coisa, você tem que ver se o paciente, ele vai tossir, obviamente, né? Mas sim, como é que está a respiração dele, se ele está muito ofegante, se ele tem algum ruído respiratório, que a gente chama de estridor, porque se for uma quantidade maior, às vezes pode ser até um risco iminente ali de asfixia mesmo, né? Tem até a famosa manobra de Heimlich, nome bonito, nome alemão. Mas, por exemplo, o paciente broncoaspirou, você tem que ver o padrão respiratório dele, se ele está com muita tosse. Normalmente eles entram numa crise de broncoespasmo. Isso. Primeiro sinal, gasgou, tossiu, entrou ali num padrão respiratório, né? Entrou numa crise de broncoespasmo, provavelmente ele já é uma pneumonia. O primeiro sinal vital que altera, então, é a respiração. É a respiração. Isso, é a respiração. Consequentemente, já é um pulso. Isso, já é um indicativo de pelo menos alguma inflamaçãozinha já iniciando. Estevão, deixa eu entrar na parte de causas aqui, aproveitando que o Dr. Gustavo colocou um pouco lá atrás, né? Você falou que a digestão começa ali na cavidade oral, então, obviamente, eu como dentista, né, não posso deixar isso passar, a gente trabalhar um pouco das causas, né? E a gente sabe que um paciente que não tem dentes, ou paciente que tem uma hipofunção muscular, obviamente, ele vai ter uma dificuldade ali na função mastigatória que pode levar, me corrija, mas já ouvi esse termo, não sei se enfim, a uma disfagia mecânica, existe isso? Ou eu tô falando... O que você está querendo colocar é uma disfagia oromotora. Oromotora. Isso. Que aí não é necessariamente um distúrbio neurogênico ali, um distúrbio da orofaringe, mas uma falta do processamento da função mastigatória que leva... Isso. Que pode levar ao problema. Uma disfunção do sistema estomatognático que a gente coloca. É bom lembrar aqui, para o público entender, que a disfagia ela se divide. Nós temos a disfagia oromotora, a disfagia orofaríngea e a disfagia esofágica. Né? Então, na hora que a gente vai fazer o diagnóstico, né, nesse caso, o paciente ele tem um distúrbio oromotor, que vai comprometer essa fase inicial aí da deglutição. E assim, a gente falando aqui para os nossos espectadores leigos, né? Como que a gente consegue identificar, como que a família consegue identificar não, porque o diagnóstico é feito pelos médicos, fonoaudiólogos e por aí vai. Mas como que a família pode suspeitar que é uma coisa, é outra? Obviamente existe aqui a condição bucal do paciente, né? Até o quadro de infecção que leva a dor de origem odontogênica pode influenciar, obviamente, a uma resistência na mastigação e às vezes o paciente muitas vezes come muito rápido, engole a comida às vezes mal processada e também tem o engasgo, né?
Como que a família pode identificar e separar essas coisas aí? Então, normalmente, como a maioria das disfagias são das doenças degenerativas, primeiramente ele tem ali aquele contato com o médico. Então, na hora que o médico faz ali o diagnóstico para a família, ele já dá uma certa comunicação do que seria a disfagia, o que vai acontecer nesse período. Então, a família ela já fica com um alerta, né? Então, quando o paciente ele começa a apresentar os sinais, né, que a disfagia vem, vem aparecendo, que é as principais, né, a tosse, né, os engasgos, querendo colocar aqui, tosse é uma coisa e engasgo é outra, são coisas diferentes, né? Tosse, o engasgo, às vezes o paciente ele fica brincando com a comida na boca, ele não consegue mastigar, o alimento começa a cair, ele começa a reclamar de estase, ou seja, que como o doutor colocou, o alimento ele fica parado ali na garganta, né? Ele fica aquela voz molhada, ou seja, quer dizer que, que o alimento ele já não está indo para o lugar certo, né? Às vezes ele coloca o alimento saindo pelo nariz, saindo pela boca, ali aquele refluxo, né? Então, normalmente, quando as famílias começam a perceber esses sintomas de dificuldade alimentar, que ele está comendo pouco, que ele está com dificuldade para beber líquido, que ele começa a trocar o salgado pelo doce, né? Isso já quer dizer que ele já está provavelmente no quadro de disfagia. Até a seleção alimentar também. Ele começa a fazer seleção alimentar. Às vezes ele pega um farelozinho e fica ali brincando. E coça aquele farelozinho. Ou seja, porque ele já apresenta uma certa resistência àquele alimento. Realmente, eu vejo muito isso. Importante, uma dica que eu dou, eu sempre falo assim, olha, procura ver se a disfagia aparece com alimentos líquidos, com sólidos. Isso é importante, até pode me ajudar nesse ponto. Normalmente uma disfagia a gente chama também muito na otorrino, que é a nossa área né, de vias aéreas superiores, porque existe, né, a disfagia esofagiana, mas, por exemplo, a disfagia orofaríngea, então, normalmente você vê ali dificuldade para líquidos, especialmente, né, problemas neurológicos. Essa semana uma paciente no consultório, doutor, eu engasgo, mas assim, é com água, com suco, com alimento vai até bem. Isso às vezes é uma pista, até mesmo para você tentar assim, achar onde pode ser a causa, o distúrbio de base da disfagia, né? Isso é importante, eu sugiro também vocês olharem assim, ó, se é só com líquido, se é com qualquer alimento, isso pode dar algumas pistas também. Bacana. Levando também que a maioria das disfagias, né, ela se inicia ali na dificuldade para o líquido. Né? Essa orofaringe, né? Isso, o líquido ele escorre mais rápido, então a sensibilidade para o líquido ela é muito menor. Então, normalmente, os engasgos eles começam para líquidos. Mas existe, né, pacientes e pacientes, outros já começam a desenvolver ali na consistência mais sólida. Questão dos farináceos. Isso. Gustavo, você me falou anteriormente que a gente consegue controlar os primeiros segundos do processo de digestão. E depois a gente perde, né? E é uma questão anatômica e fisiológica. Isso, então você tem todo o preparo do alimento, né? Os dentes triturando, a ação enzimática, então, e você já assume uma posição. A língua ajuda muito nesse aspecto de posicionamento, né? Ação de musculatura ali também, da cavidade oral, do pescoço. Você tem uma ação ali da laringe também, ela fecha, tampa ali a via aérea. O alimento ele é direcionado para uma região posterior para o cricofaríngeo. Eu sempre gosto também de paciente que chega com disfagia, sempre bom fazer uma análise, fazer uma videolaringoscopia para ver essa região. Vamos supor, em algumas situações, às vezes o paciente aparece com uma lesão nessa região. Que pode ser tratado. Sim, por exemplo, o paciente às vezes tem, vamos supor, que induz, às vezes aparece, uma monilise, seria candidíase ali da região. Você fica com as estruturas inflamadas, sensibilizadas, isso dificulta, né? Eu vejo muitos pacientes com refluxo. Todo mundo acha que o refluxo é daquela azia, aquela queimação, mas não, pode dar sintomas mais altos, né? O chamado refluxo laringofaríngeo, laringofaringeu.
que ele inflama ali aquela região posterior. Eu pego muitos casos, né? E uma das causas importantes de tosse crônica, aquela tosse assim, pego muito consultório. Eu tô 3 meses tossindo. Tô Tipo com essa. pigarro na garganta, incomoda, tem um ran-ran, o bichinho do ran-ran fica ali, você vai ver o refluxo. Isso é um fator que atrapalha o reflexo É da interessante, deglutição. esse teste que vocês podem falar melhor sobre ele é o teste para saber se tem disfagia ou não de verdade, né? Vocês, Sim, eu acompanhei alguns, vocês colocam um líquido azul, faz o Azul teste. de metidão. são os exames de vídeo, você pode. É um pouco controverso. Eu já vi um colega otorrino. Porque tem a vídeo é de um jeito, a vídeo do outro. Basicamente, é um exame dinâmico que você testa realmente a alimentação. Utilizamos muito a videoendoscopia da deglutição, muito feito com otorrinos e fonos juntos os dois. O otorrino a gente passa uma fibra ótica, é uma fibra de entre 2 e 3 milímetros pelo nariz. Obviamente você coloca um anestésico, porque é um pouco desconfortável. E aí você posiciona ela bem ali na região da nasofaringe, né? Olhando ali por cima. E aí você pode testar diferentes consistências. Você testa ali pastoso, Líquido, semipastoso, pastoso. líquido, sólido. O azul de metileno é um corante, porque ele ajuda, porque você tem que ver se como é um teste dinâmico, o paciente engole, aí você consegue ver se houve uma limpeza, se ele conseguiu engolir quase tudo, se ficou um resíduo, onde é que o resíduo ficou, se esse Ele, resíduo foi para a via aérea, ele se não melhora a foi. nossa imagem, né? Ali na avaliação. A gente Bacana. consegue ver onde ali tá as estases ali do medicamento, do azul de metileno. Aí na fonoaudiologia a gente consegue verificar por onde que essa disfagia está começando. Então ela vai me ajudar ali no plano terapêutico. Bacana. Né? Vamos falar de. Só Não, para pode ir. complementar. Além desse exame, tem um outro, né, que é o deglutograma. Eu Né? tava lembrando dele também. Isso, né? O deglutograma ele é padrão ouro e a endoscopia hoje ela é padrão prata. Apesar de já ter muitos estudos aí que tá virando a Tá endoscopia, invertendo. isso. Porque a endoscopia ela dá mais achados para a gente da fonoaudiologia na hora da reabilitação. Né? Agora, a grande diferença entre os dois exames é que o deglutograma ele mostra a fase esofágica. Né? Já a endoscopia ela não vai me trazer achados esofágicos. Uhum. Legal. Mas em diagnóstico a gente tem esses dois exames. Vou fazer uma pergunta para os dois. A gente trabalha com bastante idosos, né, Danilo? Uhum. E tem vários colegas que vão assistir que trabalham. E a gente sempre orienta como fazer a alimentação do idoso. Então, uma pergunta bem simples que é como fazer a alimentação, qual posição ele tem que ficar, o que que ele pode, qual que é a inclinação se ele for acamado, para a gente evitar uma pneumonia para um paciente que aí eu já estou trazendo um paciente com disfagia. Isso. Isso vai depender, claro, né, da doença que o paciente tem, mas em geral, né, o paciente ele tem que estar a 45 graus, né? A gente tem que muitos pacientes eles tendem a ficar com a cabeça muito elevada, abrindo a via aérea, você tem que estar evitando isso, né? Alguns pacientes tendem a baixar a cabeça, isso também prejudica, então o paciente ele tem que estar ali a 45 graus, né? Uma extensão da cabeça, Isso. flexão, Isso. atrapalha. Atrapalha. Né? Porque se eu estou dando com o meu paciente assim, eu estou abrindo a via aérea dele. Então, se ele engasgar e vier aspirar, eu estou facilitando a aspiração desse paciente. Né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Né? E na hora de ofertar os alimentos, a gente tem aqueles pacientes que engolem rápido demais, que não tem aquela, né? Eu mesmo sou uma pessoa que como rápido demais, você tem que esperar. Porque normalmente esses pacientes, na hora que você coloca um bolo alimentar, muitas vezes ele eleva 2, 3 vezes a laringe para ele poder pegar aquele alimento da fase oral e levar até o estômago. Então, se você entra com uma colher e depois entra com outra colher, ele ainda está fazendo aquela operação. Interessante, Renato. A minha formação básica, eu sou enfermeiro, eu tenho mestrado em gerontologia e o que eu mais fiz nesses últimos 20 anos é passar sonda interal. Nos últimos 10 anos eu passei muitas, né? Toda semana eu passo um. E aí, voltando à questão da atômica, né? Para a gente passar uma sonda, eu sempre faço
uma flexão do pescoço, porque ele abre. O Gustavo vai Sim. explicar isso. Ele abre a laringe, né? E facilita a passagem. Ele fecha a laringe Isso. e facilita Isso, a isso. passagem da sonda. E aí é Coisa- uma dica de ouro, né? Para quem vai passar. Eu vou falar das últimas 100 sondas que eu passei, eu não tive muita dificuldade. É lógico, tem paciente que tem tumor de esôfago, tem outras Tem uma complicações. estenose ali e tal. Mas você fez a técnica direitinho ali, passa a sonda bonitinho. Então a anatomia do pescoço e da boca é um negócio incrível, né? Quando a gente fala de disfagia. O profissional que cuida tem que saber a anatomia muito bem. E levando em consideração que muita gente acha que não, mas deglutição e respiração eles são casados. Olha só. Se a deglutição não funciona, eu vou Vai interferir, vou um trazer interfere no problema para o meu pulmão. Sim. Então, isso que é a preocupação da disfagia. A disfagia ela vai além do ato de alimentar. Complica a parte pulmonar também. Que é o que mais traz Preocupações, atenção pra né? gente, né? É. Que Tantos a- médicos, fono, a né? pneumonia aspirativa é uma das principais causas de óbito desses pacientes. É. Quem leva essa pneumonia aspirativa é a disfagia. Eu acho sempre interessante a família e os profissionais procurar profissionais como vocês, que são as melhores pessoas para avaliar, né? O idoso por si só ele diminui a quantidade de líquido, de alimentação, e a família pode achar que é uma disfagia e não é. Ele diminuiu a quantidade Ou ao contrário, né? Pode de achar que é alimentação. normal e não é. Muitas vezes às vezes o paciente ele não está numa disfagia, mas ele está numa presbifagia. Sim. É, tem um Que mau aí- funcionamento Que ali, é né? que vai levar essas alterações. Vou fazer a última pergunta, Danilo. Eu queria falar sobre tratamento, acho que é Vamos lá. importante, né? Ah. Principalmente com o Dr. Gustavo. A minha última seria sobre tratamento também. Né? Bacana. Manda, Danilo. Vamos lá, doutor Gustavo. Obviamente tá ligado a diagnóstico, né? Mas puder fazer um panorama, né? De como que funciona, assim, a linha terapêutica voltada a disfagias. O mais importante é frisar que o tratamento ele é multidisciplinar. Tem que ter a equipe, fono, cuidador, enfermagem, médico. Você tem que ver todos os fatores associados e tratando todos os fatores. Essas orientações sobre posição, tipo de alimento, ter o tempo dele. Lembrar, gente, eu costumo falar com os pacientes num consultório, a gente tem que ser igual o francês. Já viu o francês comendo? Pausadamente, tranquilo, fica lá 1 hora comendo. Eu sou igual a Renata, eu também como a jato. Mas a hora da refeição, gente, tem que ser uma hora sagrada. Então, colocar isso, ó, a hora da refeição é aquele momento, é importante, né? Obviamente, afastando os outros fatores que a gente pode, refluxo, esses quadros irritativos, muito importante ter o acompanhamento do fono. O fono vai ensinar as manobras, vai reorientar o paciente a deglutir, né? Infelizmente, não existe um remédio mágico para tratar a disfagia. Você tem que ir por etapas e é um tratamento multidisciplinar. E na parte de tratamento, na verdade, o muito importante é o contato do cuidador, de que está ali com o paciente no dia a dia, do enfermeiro, e importante ter também sempre acompanhamento com o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo na disfagia, ele é um profissional assim essencial, Primordial, né? até mais importante do que o próprio médico, Sim. né? Minha pergunta, Renato, é sobre espessante. Ok. Porque eu vejo gente colocar 3 colheres, 5 colheres, 10 colheres. Eu vejo de tudo aí, né? Chego nas casas e falo, ó, acho que você tem que rever essa questão do espessante aí, que tem alguma coisa errada. Tem gente que faz o espessante, faz a água com uma gelatina, fala, não, porque tem que fazer uma gelatina para ele tomar água, né? E não é bem assim, né? Você pode explicar sobre isso? A questão do espessante realmente acontece isso, né? Algumas famílias acham que quanto mais você espessar aquilo ali, vai ser melhor para o paciente, às vezes não. Sim, O espessante demais ele vai atrapalhar a deglutição, né? olha que legal isso. A questão é de você ter uma avaliação do fonoaudiólogo. Nessa avaliação, muitas vezes a gente, pelo menos eu particularmente faço isso, eu faço a avaliação do espessante junto na endoscopia,
onde ali eu vou testando as Quantidade. consistências do espessante que aquele meu paciente precisa. Bem, Se é um bem néctar, personalizado, se é né? um mais pastoso, se é um pastoso mais grosseiro, né? Se é um Então, pastoso mais espessante tem que ter prescrição tem que ter prescrição. do fonoaudiólogo ou do otorrino. E não se trata de uma posologia, mas de um trabalho ali personalizado para ver qual que é a... Tem a etapa certinha da doença para você poder entrar com o espessante. Lembrando que o espessante é um medicamento, então. Agora, algumas famílias, elas entram nessa questão da água, né? Porque a disfagia, ela não só começa ali na boca. A deglutição, a primeira fase da deglutição já começa no olfato. Na hora que você sentir o cheiro da comida, você já começou a produzir a saliva, então você já começou, né? Então, muitos dos pacientes, como eles entram ali na fase moderada para grave da doença, ele já vai perdendo o olfato, ele já vai perdendo a gustação, ele vai perdendo o prazer de comer comidas salgadas e vai dando o privilégio das comidas doces. Então, muitas famílias, como a disfagia ela leva à desnutrição, ela leva à desidratação, porque o paciente vai comendo menos, porque ele vê que ele está engasgando, ele vai se assustando, ele fica com medo de comer, ele fica com muita dificuldade para comer na fase moderada para grave, então ele vai comendo menos e vai tendo as dificuldades. Então, na hora que ele vê que está perdendo o sabor, ele vai dar o privilégio para o doce. Então, é uma alternativa que as famílias têm de estar adoçando aquela água. Então, coloca um pouco de gelatina, ou faz aquela água saborizada, ou seja, para a gente poder incentivar aquele idoso a estar bebendo líquido, né? Para ir estar prevenindo as complicações com a infecção urinária. Então, colocar espessante demais na água pode piorar a situação. Pode atrapalhar. O paciente pode ter uma pneumonia por broncoaspiração pelo espessante. Ele pode, inclusive, se sufocar ali pelo bolo. Sim. Faz muito sentido. Eu já cheguei numa casa onde a paciente, a cuidadora, dava água numa colher, como se fosse. A colher fazia assim. A água não caía. Olha, Não é? Uma papa, né? Colocando nisso Já peguei alguns casos desses, não só na dificuldade de deglutir, até mesmo na logística financeira. Quantas latas a mais aquela família utilizava desnecessariamente? Isso com uma má orientação. Ah, que legal. É isso, né, Danilo? Eu queria fazer mais uma última pergunta, mas não sei se o doutor pode. Posso? Pode? Uma última? A gente tá preocupado com o seu tempo, Gustavo. Gustavo vai operar daqui a pouco. É porque essa é mais polêmica e eu acho ela muito interessante para a gente trazer aqui. Está mais ligada a cuidados paliativos, né? Aí dentro de cuidados paliativos entra a polêmica quando sonda gastro, não, vamos trabalhar o paliativos para manter ali uma função via oral, para manter ainda algum gosto pela vida, porque é o alimento que ele come e tal. Onde que está esse limite? Né? Porque, pelo que eu percebo, de conversas que a gente tem com colegas geriatras, fono, né? Ainda não está bem estabelecido, até porque a gente está falando de cuidados personalizados e cada caso é um caso, né? Mas muitas vezes a família impõe isso, né? Não, eu quero manter o meu pai, e às vezes ele procura um profissional que vai manter o pai dele ali na alimentação via oral, mesmo tendo uma disfagia bem grave, né? Aí aquela coisa de consentimento, eu assumo os riscos e eu queria a visão dos dois em relação a isso, né? Porque eu sinceramente, eu não tenho uma posição, né? Às vezes eu olho e falo, cara, mas realmente a situação aqui é... E eu quero, talvez até pensando em mim quando eu envelhecer, né? Cara, o que fazer, né? E cuidados paliativos respeitam muito a manutenção da não colocação da sonda gastro, né? E aí eu queria a opinião de vocês em relação a isso. Eu tô vivenciando isso com meu pai. Meu pai tem um Parkinson, já numa fase bem avançada. Ele está numa instituição, não está em casa mais, já pelos cuidados que ele demanda. E eu falo assim com a equipe, a instituição lá tem um geriatra que ele acompanha, da gente tentar o máximo possível, né?
Ele usa o espessante em algumas situações e realmente ele é um assunto controverso, né? É, realmente chega um certo momento que você vê que todas as opções se esgotaram. Realmente, o paciente está com muita dificuldade. Realmente chegou uma situação limite. Obviamente tem que ser discutido com a família, acho que tem que ser uma decisão que seja conjunta. Hoje, na assistência, de maneira geral, isso seja na medicina, em outras áreas, a gente tem que discutir. Quando o paciente não é capaz, você tem que discutir com a família. Eu, por exemplo, no meu consultório no dia a dia, quando eu opto por algum tratamento mais invasivo, cirurgia, eu sempre discuto, ó, você tem que apresentar as opções, você tem que apresentar os benefícios, apresentar os porém, as desvantagens, né? Então, realmente é individualizar, cada caso é um caso, discutir as opções e realmente quando chega no limite. Acho que o Renato até pode me ajudar, ele tem até nesse ponto, porque tem mais o dia a dia dele. Renato, Então, uma questão só para complementar. A gente fala muito de cuidados proporcionais, né? Ali no cuidados paliativos. É o que a gente faz na O casa, doutor nesse Tiago caso, falou sobre isso, né, no episódio que ele participou. bastante, né? Então, o que o Dr. Gustavo falou é interessante, a discussão com a família, mas dependendo do que acontece, existe muito exagero, né, ali, né? Vamos fazer tudo é cuidados paliativos. Na verdade, não, né? não. Então, eu sou especialista em cuidados paliativos, né? Minha formação é pelo Instituto Paliar, São Paulo. A decisão de cuidados paliativos é uma decisão muito da família. O que a família ela quer para aquele idoso, né? Será que meu pai ele ia gostar de ficar sendo alimentado pelo uma GTT? Será que aquele ia fazer bem para ele ou não, né? Eu, apesar de ser paliativista, mas tem famílias que são convencionais, que elas querem que a gente tente tudo, de todas as formas, né? Utilizar os procedimentos invasivos para cuidar daquele ente querido, Sim. né? É, o grande tabu é que a grande população acha que cuidados paliativos não é não cuidar. Então, se eu vou dar uma medicação de dor aqui, vou fazer uma coisa ali, pronto, e vou deixar. Não é isso, né? Cuidados Eu acho que é o paliativos. contrário, né? É muito Exatamente. mais O concentrado. cuidados paliativos ele é bem mais humanizado, E né? concentrado mesmo, assim, E de estar ali quase que. Eu vejo você, tem paciente que você vai diariamente na casa do paciente. Vai Exatamente. todo dia na Então, é casa do isso que eu paciente. queria colocar. No cuidados paliativos, tem um tratamento convencional que quando você chega numa certa fase da disfagia, que o paciente começa a apresentar essas dificuldades, tem fonoaudiólogo que vai lá e indica a GTT. Ou seja, para ele receber aquele aporte calórico e ele deglutir menos vezes. Então tem família que gosta disso. Mas existe a possibilidade, que é a minha, meus pacientes eles não usam GTT, não fazem uso da GTT, né? Eu alimento os meus pacientes até a última semana de vida deles. Existe a Legal. possibilidade de você alimentar o paciente por manobras. E a gente tem que lembrar também que existe a dieta de conforto, né? Dieta de conforto não é fazer o paciente passar fome. Ele vai receber aquela alimentação que O ele aporte. consegue receber, né? E aí entra o fonoaudiólogo, onde que ele vai alimentar aquele paciente com manobras alimentares. Então, eu vou alimentar meu paciente, é o fonoaudiólogo que vai aplicar as manobras e vai alimentando aquele paciente, né? Tem paciente, esse último paciente meu que faleceu, eu ia na casa 3 vezes no dia e alimentava, dava 3 refeições para ele, 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. É um trabalhão. Cara. Mas, ou seja, ele nunca fez uso da GTT. Inclusive, ele nunca fez uma pneumonia aspirativa. Mas por quê? Porque ele recebeu tratamento desde o início da doença. Então, quando você tem um tratamento já ali desde o início, você consegue muita coisa. Você consegue fazer com que aquele paciente ele não faça uso dessas vias alternativas de alimentação e consegue evitar as pneumonias aspirativas, consegue postergar que essas complicações ocorram, né? E ainda consegue alimentar esse paciente por muito mais tempo. Ainda tem uns casos refratários, a gente pegou, né, Renato? Um caso refratário, alimentação gastro,
E você teve que encarar de fazer Isso. alimentação via oral. Porque... Isso. Eu tive um paciente agora que ele tinha uma gastroparesia tão severa que todas as dietas, né, da parte nutricional foram testadas várias dietas e todas as dietas dele ele rejeitava. Ele rejeitava. Subia com muito refluxo, vomitava constantemente, várias pneumonias de repetição pelo vômito. Então eu tive que antecipar a dieta via oral dele e eu alimentava ele 3 vezes no dia, com a maior quantidade possível. E aí a gente foi normalizando a questão da gastroparesia dele. Né? Ah, muito interessante. Lembrando que tudo isso a gente consegue fazer. E já tem muitos estudos aí sobre gastrostomia que fala que o paciente não tem ganho de peso entre a dieta via oral e a gastro. Então não é tão simples assim, vou colocar uma GTT e o meu pai vai ganhar peso. Isso. Não é? E deixando bem claro que tem uma questão que não só a SBGG, né, mas né, os paliativistas também eles entendem isso. O pessoal da fonoaudiologia, da gerontologia também já está começando a entender isso. Não existe benefício da GTT na demência avançada. Sim. Tem muitos estudos já. Não vai, existe vários estudos. O paciente não vai ter uma sobrevida melhor, não vai ter qualidade de vida, você não vai evitar as pneumonias aspirativas, né? Ao contrário, vai vir outras complicações, né? Vai vir refluxos, vai vir vômitos, vai vir as inflamações, né? Então a GTT na demência avançada, normalmente, né, quem gosta desse entendimento, já tem estudos baseados nisso, a gente sempre fala para a família a não indicação. Ou seja, a gente não faz a GTT e entra com um trabalho fonoaudiológico bem pesado para que isso ocorra. Legal. Gostaria de deixar uma lembrança com vocês do nosso podcast. Opa. Muito Preparado pela obrigado. nossa Para adoçar a equipe. vida. Esse é um calendário infinito, Gustavo. Você pode deixar na sua mesa lá para sempre. Lembrar do Estevão todo dia. Você vai colocar lá e só muda o mês e o dia. Aí não precisa trocar mais de calendário. Eu tô precisando de férias infinitas. Eita, aí é bom, Aí viu? é bom. Sonho de todos nós, né? E é isso, finalizamos mais um podcast do Talk Care no Danilo. É sempre um prazer estar aqui, né? É, super Muito episódio. divertido. Obrigado pela participação. É muito rica. Aprendemos muito, né, Estevão? Muito. E é isso. Até a próxima aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Opa.